A maioria das pessoas nunca leu a Bíblia inteira. E mesmo aquelas que leram, muitas vezes encontram trechos confusos ou difíceis de entender. Esses trechos geralmente são ignorados durante os ensinamentos porque são complicados de explicar. Ainda assim, mesmo parecendo estranhos, muitas vezes carregam significados mais profundos. Hoje, vamos explorar 10 das passagens mais incomuns da Bíblia e o que elas podem significar. Vamos começar. 1. Pedras que falam por Deus. Na Bíblia, existem objetos misteriosos chamados Urim e Tumim. Essas pedras especiais eram guardadas dentro da roupa sagrada do sumo sacerdote, bem perto do coração. Elas ficavam em uma parte da vestimenta chamada peitoral do juízo, usada sobre o peito. A principal função dessas pedras era ajudar o povo a entender a vontade de Deus. A Bíblia descreve vários momentos em que elas foram usadas para receber respostas divinas. No livro de Samuel, Davi estava fugindo do rei Saul, que queria matá-lo. Enquanto se escondia no deserto, Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando comida dos depósitos. Sem saber o que fazer, Davi queria agir, mas também precisava da direção de Deus. Então, chamou o sacerdote Abiatar, que trouxe o éfode, a peça de roupa que continha o Urim e o Tumim. Quando soube que Saul estava planejando algo contra ele, Davi disse a Abiatar: "Traga o éfode aqui." Davi então fez perguntas diretas a Deus, usando as pedras. Sua primeira pergunta foi: "Devo ir lutar contra os filisteus?" E Deus respondeu: "Sim, vai e salve Keila." Mas os homens de Davi estavam com medo de enfrentar os filisteus, mesmo com essa resposta. Então Davi perguntou novamente. Mais uma vez, Deus prometeu ajudar, e assim Davi e seus homens foram até Keila, lutaram contra os filisteus e salvaram o povo. Mas isso não foi o fim. Quando Davi soube que Saul estava indo até Keila para capturá-lo, voltou a consultar o Urim e Tumim. Davi perguntou: "Saul realmente virá até Keila?" E Deus respondeu: "Sim, ele virá." Depois Davi perguntou: "O povo de Keila nos entregará a Saul?" A resposta de Deus foi: "Sim, entregará." Com esse aviso, Davi e seus homens fugiram a tempo e evitaram serem capturados. Até Saul usou esse método divino durante sua perseguição a Davi, mas o resultado foi inesperado. Saul tinha feito um juramento severo durante uma batalha contra os filisteus: "Quem comer antes do anoitecer, antes que eu derrote meus inimigos, será amaldiçoado." Jonatas, filho de Saul, não sabia desse juramento. Ao passar por uma floresta, encontrou um favo de mel e, exausto da luta, provou um pouco. Esse gesto simples lhe deu novas forças, mas mais tarde traria uma revelação surpreendente. Mais tarde, Saul tentou novamente buscar a orientação de Deus através do Urim e Tumim. Queria saber se devia continuar perseguindo os filisteus durante a noite. Mas dessa vez, Deus não respondeu. O silêncio deixou Saul muito preocupado. Ele acreditava que isso significava que alguém havia pecado, bloqueando a comunicação com Deus. Determinado a descobrir o culpado, Saul usou as pedras para buscar a verdade. Ele até declarou que, se o próprio filho Jonatas fosse o responsável, ele teria que morrer. Usando as pedras sagradas, Saul separou primeiro a si mesmo e a Jonatas do restante do povo. Então as pedras apontaram diretamente para Jonatas. Saul disse: "Lancem sorte entre mim e Jonatas." E o resultado caiu claramente sobre seu filho. Descobriu-se que Jonatas havia comido mel mais cedo, quebrando sem saber o juramento feito por Saul ao exército. Mesmo sem intenção, Saul achou que não tinha escolha, por causa do voto e do resultado divino, e disse a Jonatas que ele deveria morrer. "Sim, Jonatas, você deve morrer", declarou Saul. Mas o povo não aceitou isso.
Eles se lembraram da coragem de Jonatas e de como ele havia ajudado a conquistar uma grande vitória para Israel. E intervieram para defendê-lo, lembrando Saul de que Jonatas tinha agido com a ajuda de Deus para derrotar os inimigos. Por causa do forte apoio do povo, Jonatas foi poupado e sua vida foi salva. Esse momento poderoso mostra como os votos e a orientação divina eram levados a sério naquela época, e como até atos não intencionais tinham grande peso. 2. Uma jumenta fala com o profeta Balaão. O profeta Balaão foi chamado pelo rei de Moabe para amaldiçoar os israelitas que estavam acampados por perto. Enquanto Balaão seguia o caminho montado em sua jumenta, com 2 servos ao lado, algo incomum aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu à frente deles com uma espada na mão. Balaão não conseguiu ver o anjo, mas a jumenta viu. Na primeira vez em que o animal viu o anjo, saiu do caminho e foi para o campo. Balaão, sem ver o perigo, bateu nela para que voltasse ao caminho. Um pouco depois, o anjo apareceu num espaço estreito entre 2 vinhedos, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta o viu de novo, se apertou contra um dos muros e machucou o pé de Balaão. Irritado, ele a golpeou uma segunda vez. Então o anjo foi para um trecho ainda mais apertado do caminho, onde não havia como desviar. A jumenta o viu mais uma vez e, sem ter como seguir adiante, simplesmente se sentou. Balaão perdeu completamente o controle e começou a bater nela com mais força. Nesse momento, algo incrível aconteceu. Deus deu à jumenta a capacidade de falar. Ela se virou para Balaão e perguntou: "O que foi que eu te fiz para que você me batesse 3 vezes?" Sem pensar, Balaão, ainda furioso, respondeu ao animal. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele finalmente viu o anjo à sua frente com a espada na mão. Imediatamente, Balaão caiu no chão tomado de medo. O anjo repreendeu Balaão por maltratar a jumenta, explicando que ela, na verdade, o havia protegido do perigo. O anjo alertou Balaão que o caminho que ele estava seguindo não era correto aos olhos de Deus. 3. Palavras misteriosas aparecem na parede de um palácio. No grande palácio da Babilônia, o rei Belsazar ofereceu um banquete luxuoso para 1000 dos seus nobres, junto com suas esposas e concubinas. Durante a festa, cheia de bebida e celebração, Belsazar cometeu um ato extremamente desrespeitoso. Ele mandou trazer as taças sagradas de ouro e prata, que haviam sido tiradas do templo de Deus em Jerusalém por ordem do rei Nabucodonosor. Usando esses objetos santos, ele e seus convidados beberam e louvaram ídolos feitos de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Enquanto a festa seguia animada, algo inacreditável aconteceu. De repente, os dedos de uma mão humana apareceram e começaram a escrever palavras misteriosas na parede, perto do candelabro, onde todos podiam ver. A escrita dizia: Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Belsazar ficou horrorizado. Seu rosto perdeu toda a cor. Suas pernas tremiam e os joelhos batiam um contra o outro de tanto medo. Desesperado, ele chamou todos os sábios do reino, magos, astrólogos e estudiosos, prometendo riquezas a quem conseguisse decifrar a mensagem. Mas ninguém conseguiu explicar o significado. Foi então que a rainha-mãe entrou. Ela se lembrou de Daniel, um profeta conhecido por sua sabedoria na época de Nabucodonosor. Daniel foi chamado. Quando chegou, recusou qualquer recompensa e explicou a mensagem. Ele interpretou as palavras assim: Mene, Deus contou os dias do teu reinado e o trouxe ao fim. Tekel, foste pesado na balança e não alcançaste o padrão. Pérez, teu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, exatamente como Daniel havia dito, Belsazar foi morto. Dário, o medo, assumiu o trono. Esse momento se tornou um aviso poderoso sobre a autoridade de Deus e a queda de líderes orgulhosos. 4. A estranha regra sobre cozinhar um cabrito.
Existe um mandamento incomum no Antigo Testamento que aparece 3 vezes nos livros de Êxodo e Deuteronômio: não cozinhe um cabrito no leite da própria mãe. Essa regra chama a atenção por ser extremamente específica. Não é apenas uma lei alimentar geral, mas uma proibição clara de um ato muito particular: ferver um filhote no mesmo leite que o alimentou. Especialistas sugerem algumas explicações. Uma delas é que o mandamento tinha como objetivo impedir que os israelitas copiassem rituais pagãos. Em algumas culturas antigas, esse método de preparo podia estar ligado a cerimônias mágicas ou de fertilidade. Assim, a proibição serviria para separar o culto israelita dessas práticas. Outra explicação possível tem um aspecto mais ético e emocional. Usar algo destinado a dar vida, o leite da mãe, para cozinhar o próprio filhote poderia ser visto como um ato cruel. A regra talvez ensinasse compaixão e respeito pelo vínculo entre mãe e filho. Mesmo parecendo pequena ou estranha, essa lei teve grande impacto. Ela se tornou uma das razões principais pelas quais, até hoje, na tradição judaica, carne e laticínios não são consumidos juntos. Um princípio ainda seguido nas dietas kosher. 5. Moisés tem um vislumbre de Deus. No livro de Êxodo, Moisés, que tinha uma relação única com Deus e falava com ele frequentemente, fez um pedido ousado: deixe-me ver a tua glória. Deus respondeu com bondade, mas também com cautela. Ele concordou em revelar sua presença a Moisés, mas não o seu rosto. Deus explicou: você não pode ver o meu rosto, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Para proteger Moisés, Deus o colocou numa fenda de uma rocha e o cobriu com sua mão enquanto passava. Depois que passou, Deus retirou a mão e permitiu que Moisés visse suas costas, mas não seu rosto. Esse momento é um dos mais poderosos e misteriosos de toda a Bíblia. Mostra que, embora Deus convide as pessoas a se relacionarem com Ele, sua totalidade é grande demais para que os humanos possam compreender plenamente. Ver as costas de Deus é entendido muitas vezes como um símbolo. Podemos reconhecer onde Deus esteve, ver os resultados da sua presença e testemunhar suas obras, mesmo sem vê-lo completamente. É um lembrete profundo, tanto da maravilha da proximidade de Deus, quanto dos limites da compreensão humana. 6. Jesus escreve na terra e quebra a tradição. No Antigo Testamento, pecados graves costumavam ter consequências severas para manter a ordem na sociedade e na fé. Uma das punições mais duras era o apedrejamento, execução pública por meio de pedras, para crimes como blasfêmia, idolatria, prática de feitiçaria e adultério. Por exemplo, no livro de Números, um homem foi encontrado recolhendo lenha no sábado e foi levado até Moisés. Após consultar a Deus sobre o que fazer, o Senhor ordenou que ele fosse apedrejado por toda a comunidade. Isso mostrava o quanto a lei era levada a sério na aliança com Deus. Mas no Novo Testamento, um momento marcante revela uma mudança na forma como a justiça e a misericórdia são entendidas. No Evangelho de João, líderes religiosos levam até Jesus uma mulher pega em adultério. Eles lembram a Jesus que a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada e perguntam o que ele pensa sobre isso. Em vez de responder imediatamente, Jesus se abaixa e começa a escrever no chão com o dedo. Quando insistem na pergunta, ele se levanta e diz algo inesquecível: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Depois volta a escrever na terra. Aos poucos a multidão começa a ir embora, começando pelos mais velhos, até que só Jesus e a mulher permanecem. Ele olha para ela e pergunta: onde estão eles? Ninguém ficou para te acusar? Ela responde: ninguém, Senhor. E Jesus diz: então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Esse momento representa um contraste impressionante com a justiça do Antigo Testamento.
Jesus não ignora o erro da mulher, mas em vez de condená-la, oferece compaixão e uma chance de mudança. É um exemplo poderoso de graça, mostrando que a redenção é possível mesmo depois de uma queda. 7. Jesus amaldiçoa uma figueira e ela seca. No Evangelho de Marcos, há uma história surpreendente em que Jesus amaldiçoa uma figueira. Enquanto caminhava de Betânia para Jerusalém com os discípulos, Jesus sentiu fome. Ele viu uma figueira cheia de folhas e se aproximou, esperando encontrar algum fruto, mas ao verificar os galhos, não havia nada. Então ele disse: "Que ninguém mais coma fruto de ti." Marcos faz uma observação interessante. Não era tempo de figos. Mesmo assim, no dia seguinte, os discípulos viram que a árvore havia secado completamente desde a raiz. Na versão de Mateus, a figueira seca imediatamente após as palavras de Jesus. Esse episódio confundiu muitas pessoas. Por que Jesus amaldiçoaria uma árvore que não tinha frutos, se nem era época de figos? A maioria dos estudiosos vê isso como um símbolo poderoso. No Antigo Testamento, a figueira muitas vezes representava Israel, especialmente no sentido espiritual. Uma árvore cheia de folhas, mas sem frutos, pode simbolizar pessoas que aparentam ser fiéis, mas não têm verdadeira fé ou moral. As palavras de Jesus não se referiam apenas à árvore, eram uma mensagem. Esse ato foi um alerta visível sobre o vazio espiritual. Mostrou que a aparência exterior não vale nada se não houver um vínculo real com Deus. Assim como a figueira, uma vida sem frutos espirituais enfrenta sérias consequências. 8. A segunda morte depois do inferno. A Bíblia descreve uma consequência final e aterrorizante para aqueles que continuam a rejeitar a Deus, o que chama de segunda morte. Isso é retratado como uma separação eterna de Deus, através da imagem de um lago cheio de fogo e enxofre em chamas. Essa ideia aparece de forma mais clara no livro do Apocalipse. Após a batalha final, conhecida como Armagedon, a besta e o falso profeta, líderes que enganaram o mundo para adorar falsos deuses, são capturados. O Apocalipse diz: "Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre." Mais tarde, em Apocalipse 20, depois de 1000 anos de paz com Satanás preso, ele é solto novamente. Ele volta a enganar as nações e provoca uma última rebelião. Mas Deus põe fim a tudo rapidamente. O texto diz: "O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para sempre." Depois disso, acontece o julgamento diante do grande trono branco. Todos os mortos são julgados com base em suas ações e o livro da vida é aberto. Quem não estiver escrito no livro também é lançado no lago de fogo. Até mesmo a morte e o inferno são lançados ali, mostrando que eles também são completamente destruídos. A passagem termina com um alerta poderoso. É isso que se entende por segunda morte. Essa segunda morte não se refere apenas à morte física. Trata-se de enfrentar um julgamento eterno. O lago de fogo representa uma separação completa e permanente de Deus, destinada ao diabo, seus seguidores e todos os que rejeitam o presente da salvação. 9. O ser misterioso Melquisedeque. Melquisedeque é um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. Ele aparece de forma repentina no livro de Gênesis, sem qualquer genealogia, sem menção de onde veio e sem relato de sua morte. É apresentado como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Depois que Abraão vence uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló, Melquisedeque vem ao seu encontro, traz pão e vinho, abençoa Abraão e recebe dele o dízimo dos bens conquistados na guerra. Em seguida, desaparece da narrativa. O mistério ao redor dele cresce ainda mais no Novo Testamento. O livro de Hebreus diz:
sem pai, sem mãe, sem linhagem, sem princípio de dias nem fim de vida, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso levou muitos estudiosos a se perguntarem quem era de fato Melquisedeque. Alguns acreditam que ele poderia ser uma aparição de Cristo antes da encarnação. Outros dizem que era um anjo. E há quem pense que foi apenas um sacerdote-rei histórico, escolhido para simbolizar Jesus. O que torna Melquisedeque único é o fato de ser ao mesmo tempo rei e sacerdote. Na história de Israel, esses papéis eram sempre separados. Os reis vinham de uma tribo e os sacerdotes de outra. Mas Melquisedeque tinha ambos os títulos, e isso se torna um ponto-chave no livro de Hebreus para explicar como Jesus pode ser um sacerdote eterno. Jesus não pertence à linhagem tradicional dos sacerdotes. Em vez disso, ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, Melquisedeque continua sendo uma figura profundamente misteriosa, mas importante. Alguém fora das regras comuns, cuja função sacerdotal aponta para o papel eterno do Messias. 10. As rodas cheias de olhos. O livro de Ezequiel começa com uma das visões mais impressionantes e misteriosas da Bíblia. Nos capítulos 1 e 10, o profeta descreve uma experiência divina cheia de imagens vivas e sobrenaturais. A visão começa com uma forte tempestade, uma enorme nuvem e um fogo brilhante que resplandece em todas as direções. De dentro dessa nuvem em chamas aparecem 4 seres vivos, com aparência humana, mas com características extraordinárias. Cada criatura tem 4 rostos, um rosto humano na frente, um de leão à direita, um de boi à esquerda e um de águia na parte de trás. Cada um tem 4 asas, 2 levantadas para o alto e 2 que cobrem o corpo. Suas pernas são retas, os pés são como os de um bezerro e brilham como bronze polido. Debaixo das asas há mãos humanas e eles se movem em perfeita harmonia. Nunca viram o corpo para mudar de direção. Sempre seguem em linha reta conforme os rostos apontam. Ao lado de cada criatura está algo impressionante, uma roda dentro de outra roda, como uma esfera complexa que pode se mover em qualquer direção. Ainda mais impressionante, as bordas dessas rodas estão completamente cobertas de olhos. Ezequiel descreve esse momento como parecia a glória do Senhor. Essa visão deixou estudiosos e leitores intrigados por séculos. Muitos acreditam que os olhos representam o conhecimento total de Deus, enquanto as rodas mostram que Ele pode estar e agir em qualquer lugar. As 4 criaturas são geralmente vistas como querubins, seres celestiais que servem próximos de Deus. Apesar das imagens estranhas e difíceis de compreender, a intenção é mostrar algo muito maior do que podemos entender. As criaturas, as rodas e o fogo apontam para o poder avassalador de Deus, sua presença em todos os lugares e sua glória incomparável. 11. As criaturas Leviatã, Behemoth e Urim. A Bíblia apresenta algumas criaturas marcantes e misteriosas, que são muitas vezes majestosas, temíveis ou profundamente simbólicas. Leviatã, descrito em Jó 41, é uma enorme criatura marinha, coberta por escamas resistentes, com dentes assustadores e capaz de soltar fumaça pela boca. Deus fala dele como um ser que nenhum ser humano pode controlar, usando-o como símbolo de seu poder absoluto. Nos Salmos, disse que Deus brinca com o Leviatã no mar. E em Isaías, ele é descrito como derrotando essa serpente tortuosa. Leviatã representa o caos das águas profundas, tanto uma força real quanto um símbolo da desordem que só Deus pode dominar. Behemoth é apresentado em Jó 40, antes do Leviatã. É um animal terrestre muito forte, que come capim como o gado, tem uma cauda comparada a um cedro e ossos como barras de ferro. Alguns acreditam que seja um hipopótamo ou elefante, mas os detalhes sugerem algo ainda mais poderoso.
Behemoth representa a força bruta, a estabilidade e o lado selvagem da natureza, algo tão poderoso que só o Criador pode controlar. Outra criatura é o Reem, traduzido como unicórnio na versão King James da Bíblia, e mencionado em Números, Jó e Salmos. É símbolo de força intensa e selvageria. A maioria dos estudiosos hoje acredita que o Reem se refere ao auroque, um antigo boi selvagem hoje extinto. Seja uma criatura real ou mítica, ela transmite uma imagem de força avassaladora e energia indomável, mostrando mais uma vez a grandeza da criação de Deus. Essas criaturas nos lembram não apenas da beleza e força da natureza, mas também da autoridade total do Criador sobre tudo, inclusive sobre as forças mais selvagens e incontroláveis.